Boa noite então a todos aí, pessoal. Vamos então deixar essa web aula aí gravada, disponibilizada para vocês aí, ok? Então hoje eu vou falar da situação de aprendizagem 3, correto? Então lá, deixa eu só compartilhar a tela aqui, já está gravando, correto? O nome dessa SAP chama Adeus Caixa de Redução, correto? Então ela é a primeira, segunda, terceira situação de aprendizagem, correto? Vou ler aqui e ver o que se pede, certo? Vou aumentar a tela aqui. Bom dia, Vitória. A máquina de envase de refrigerante precisa ser modernizada. Não é mesmo? A máquina envasa garrafas de três tamanhos diferentes: 600 ml, 1 litro e 2 litros. Então, quanto maior a garrafa ser preenchida, menor deve ser a velocidade da esteira, pois a vazão de líquido é constante. Eu gostaria que você fizesse uma reunião entre engenheiros e técnicos de manutenção para discutir a melhor forma de variar a velocidade da nossa máquina. Você já sabe que é preciso utilizar o inversor de frequência se quiser substituir as transmissões mecânicas e quando precisar de uma velocidade regulada do motor. O que tem que fazer primeiro? Participe do fórum de discussão e poste seus comentários sobre as vantagens, desvantagens e aplicações do inversor de frequência. E o que mais? Você precisa parametrizar o inversor de frequência inserindo os dados da placa do motor que você possui. As três velocidades devem ser escolhidas por meio de três botoeiras ligadas às entradas digitais do inversor de frequência. E como tenho que parametrizar essas entradas? Você deve parametrizar essas entradas e ajustar as velocidades para 150 RPM para uma garrafa de 2 litros, 300 RPM para a garrafa de 1 litro e 15 RPM para a garrafa de 600 ml. E tenho que ajustar também as ampas de aceleração e desaceleração? Sim, ajuste as ampas para que o deslocamento das garrafas seja suave e seguro no momento de ligar e desligar a esteira. Precisarei montar o diagrama de comando de potência. Você deve realizar a montagem do diagrama de comando de potência e verificar se a partida funciona corretamente. E como serão acondicionadas as embalagens? As garrafas serão embaladas em fardos contendo 6 unidades. A nova máquina aumentou o nível de automação do processo. Você será responsável por fazer as adequações necessárias de acordo com as especificações dadas. E quais são elas? Os refrigerantes, então, chegam através de uma esteira à máquina que os embalará. Então, quando ela conta 6 garrafas, ela desliga a esteira. Isso mesmo. Quando a sexta unidade passa pelo sensor, ele desligará a esteira, que é religada, então, após o término da embalagem do fardo. Então, temos que usar um CLP? Sim, o CLP recebe os pulsos de contagem do sensor e controla o acionamento e desacionamento do inversor de frequência. O inversor, então, faz o controle de velocidade, aceleração e desaceleração da esteira. E quais são as especificações do processo da máquina? Veja elas aqui, então, no notebook. Então, aqui são as especificações do processo e da máquina. A esteira, então, tem uma velocidade de 200 RPM, os fardos contêm 6 unidades, o tempo de embalagem é de 12 segundos. Então, o processo ele é totalmente automático, sem necessidade do operador, e um processo contínuo, cessando apenas, então, quando o botão desligar ele é pressionado. Então, no encontro presencial, você terá que simular o diagrama em linguagem ladder, utilizando um contador e um temporizador. Programar no software do CLP, descarregar o programa no CLP, parametrizar o inversor e realizar a montagem do sistema. Temos que fazer alguma pesquisa para identificar as possíveis falhas em um motor elétrico? Sim, você deve fazer um estudo sobre as causas de uma das possíveis falhas em um motor elétrico, a sua parada. Pense a respeito dos motivos para esta falha e preencha a árvore de falhas com as causas listadas. Precisaria apresentar algum relatório? Esse relatório deve apresentar a sequência de todos os parâmetros ajustados no inversor, desde a habilitação da senha até o momento de ligar o motor. Coloque fotos da sua montagem no relatório. Lembre-se de separar as etapas de envasamento e embalagem das garrafas. Ótimo, será uma boa oportunidade para colocar meus conhecimentos em prática. Bom trabalho. Bom, pessoal, então essa aí é a situação de aprendizagem. Como vocês viram aí, tem algumas etapas que são no EAD, outras presenciais, correto?
A primeira, então, etapa aí, ela é EAD. O que é, então, é participar do fórum. O que vocês vão falar sobre as vantagens, desvantagens e aplicações de inversores de frequência, certo? Então, essa aqui é a primeira etapa, EAD. A segunda, vocês vão fazer na aula presencial, provavelmente na terceira aula, correto? O que vocês vão lá fazer? Vocês vão fazer na aula presencial? Vocês vão parametrizar o inversor de frequência. Então, vai ser pré-programada em 3 velocidades. Então, as 3 velocidades devem ser escolhidas pelo operador por meio de 3 botoeiras ligadas às entradas digitais do inversor de frequência. Então, primeiro você parametriza essas entradas e ajusta as velocidades para 150 RPM para um garrafa de 2 litros, 300 RPM para de 1 litro, 500 para de 600, 500 RPM para de 600 ml. Para isso, vocês vão então inserir os dados da placa do motor que você possui. Então, vocês vão inserir os dados do motor que você tem lá no inversor de frequência. Além disso, outra coisa que vão fazer é ajustar as rampas de aceleração e desaceleração, para que o deslocamento das garrafas, então, seja suave e seguro no momento de ligar e desligar a esteira. Então, aí, pessoal, observa aí que o professor vai utilizar, então, os critérios de avaliação com vocês, né? Utilização de EPIs, inserir os dados corretamente na placa solicitada na parametrização do inversor, parametrizou o inversor de modo que o acionamento seja remoto através das entradas digitais, né? As 3 velocidades podem ser selecionadas através de 3 botoeiras, então é toda a lógica por trás dessa parametrização. Além dessa parametrização, o que vocês vão fazer? Vocês vão montar o diagrama de comando e de potência. Tá aqui, então, no anexo 1. O professor vai passar para vocês o anexo lá, para vocês, então, fazerem a montagem lá na aula presencial, na unidade. Certo? Então, outra coisa que ele vai avaliar com relação a essa montagem, elaborou uma lista de material e componentes, o motor funciona à velocidade certa quando acionado pelo inversor, o motor está funcionando corretamente, sem ruídos, estranha elevação de temperatura, as rampas de aceleração e desaceleração, elas vão proporcionar partida e frenagem segura e suave, certo? Então, vai se observar tudo isso aí. Além disso, também na aula presencial, então a primeira lá seria parametrizar o inversor, depois montar a partida com o inversor, né? Diagrama de potência e de comando. E por fim, vocês vão simular em diagrama Ladders, vão utilizar um contador e um temporizador para programar no CLP, né? Então, vocês vão parametrizar o inversor de frequência e montar o sistema de acordo com o anexo 2, que é esse anexo aqui, ó. Então, vocês vão montar um sistema de automatização para o inversor. Ao invés de usar uma lógica de relé, vocês vão utilizar o CLP, com os acionamentos externos e a parte da saída do CLP que aciona o inversor, né? São os critérios aí que o professor vai usar com vocês, elaborou e simulou o diagrama no LED, utilizando um contador, né? O programa é temporizado, então, de forma a atender às normas, especificações do processo, ele é contínuo e repetitivo, cessando apenas quando o botão desliga acionado, descarregou o programa de CLP, parametrizou o inversor de frequência, de modo a atender às especificações do processo, as rampas de aceleração e desaceleração proporcionam a partida e frenagem do motor de forma segura, fez uma lista de material de componentes utilizados na montagem, o processo, então, como um todo, funciona conforme especificações, né, e guardou, né, fez a parte do 5S, né, então o professor vai observar tudo isso aí para avaliar vocês lá na aula presencial, correto? Então, a etapa 5 agora é AD. O que vocês vão fazer? Vocês vão preencher a árvore de falhas de um motor elétrico, então, através desse anexo aqui, ó. O que é esse anexo? É um slide de PowerPoint. O que vem aqui, ó? Então, eu tenho uma árvore de falhas, né, que está no próximo slide, e aqui são as causas prováveis e a causa raiz separada em 2 colunas. Então, na coluna A, eu tenho causas CLP, tanto parte software e hardware, componentes defeituosos, fiação partida, fusível aberto, sistema fonte contínua ou tráfego de comando. A coluna B é alimentação de comando, curto-circuito, desbalanceamento de tensão, falta de alimentação, falta de fase, ou intertravamento com defeito, queda de tensão ou sobrecarga. Então aqui, né, pessoal, tem uma árvore de análise. Então a minha principal causa é, o meu motor parou.
Então, é uma análise de trás para de trás para frente, né? Vamos dizer assim. Então, do meu motor, eu vou ter então algumas causas mais gerais para umas causas mais específicas, chamada causa raiz, né? Então, as causas mais gerais que o nome preliminarmente que eu tenho é por alimentação elétrica, circuito de comando ou pela atuação da proteção. E com isso, então na coluna B, vocês vão ver, por exemplo, que em relação à coluna elétrica, eles vão colocar aqui. O que for do circuito de comando, vocês vão também utilizar, e da atuação da proteção, vocês vão colocar aqui na coluna B. Então, por eliminação, vocês vão conseguindo completar aqui, certo? E da coluna A é simplesmente, então, as causas mais raiz com relação ao circuito de comando. Seria, então, mais específico ainda, né? Mais raiz ainda. Né? Então, está aqui o da coluna A. Então, bem simples de resolver isso, certo, pessoal? Bom, e outra coisa que vocês vão fazer é elaborar um relatório técnico das partidas montadas com CLP. Então, vocês vão colocar a sequência de todos os parâmetros ajustados no inversor, desde a habilitação até a senha, até o momento de ligar o motor. Certo, pessoal? Bom, então aqui, ó, vocês vão fazer como se fosse um relatóriozinho, mas sem aquele rigor científico. Não vou cobrar isso aí, não vou exigir isso daí. O que eu vou pedir para vocês faça um relato de um passo a passo mesmo, o que foi feito. Ah, iniciou assim, assim, assado, tal, 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 e finalizou dessa forma. Coloca foto, se possível, entendeu? Se você já tem expertise, então já mostra. Se você já recebe corriqueiro para vocês, dê o passo a passo, escreve ele aí e faz a resposta. Bom? Então é isso aí, pessoal. Com relação a essa SAP 3, aqui no EAD é a etapa 1, que é participar do fórum, e a etapa 5 e 6. A etapa 2, 3 e 4 é que vocês vão fazer, então, lá na escola. Correto? Então, aqui, pessoal, para entender essa parte do processo, que tem, então, tecnologia de ferramentas e materiais. Então, a primeira parte que a gente tem é parametrizar equipamentos. Então, antes da evolução da eletrônica, a variação de velocidades dos motores elétricos ela era feita de forma mecânica, ou seja, a gente utilizava as polias ou engrenagens. Então, conforme a tecnologia foi evoluindo, foram surgindo, então, novos métodos, como a aplicação de resistores em série com as bobinas e, por fim, né, foi tendo a evolução, a eletrônica, né, chamada, então, inversor ou conversor de frequência. O que é, como funciona esse inversor de frequência? Ele recebe tensão contínua na entrada e transforma para tensão alternada, né? Então, por exemplo, a minha tensão na entrada ela também é alternada. O que ela faz? Transforma numa onda que é senoidal enquadrada e nela ela vai modulando a frequência. Com essa modulação da frequência, por assim dizer, de ajuda da frequência, ajuda-se então a velocidade lá no meu eixo, que é onde então é a tensão de saída. En- Então ela é regida por essa equação. N igual a 120 vezes F1 vezes 1 menos S dividido por P, em que N, então, é a minha velocidade mecânica do eixo, em RPM, 120 é uma constante, F1 é a frequência, é um fundamental da tensão elétrica, né? Para o Brasil é 60 Hz, né? Para a Europa é 50. P é o número de polos, né? Que isso aí depende do meu motor elétrico. Geralmente são 4 polos, mas tem motores com mais, com 8, 12, 16, enfim, né? E o S é o escorregamento, a diferença então entre velocidade do eixo e a velocidade do campo magnético. Esse escorregamento aqui, pessoal, é indicado na placa do motor. Então, vai variar de motor para motor, ele vai ter esse S aí, que é o escorregamento. Então, para alterar a velocidade do motor, você pode alterar então o seu número de polos, a sua frequência ou o seu escorregamento. A forma mais fácil, prática e econômica, então, para variar a velocidade do eixo do motor, então, ao invés de ser pelo polo ou pelo polo ou pelo escorregamento, né, porque é com a parte física, vamos dizer assim, né, isso aí é construtivo, não tem como mudar, vai ser, se for daquele motor, não tem como mudar isso aí, né, número de polos. Tem um número de polos variável, o número de polo é fixo, porque é uma gaiola, né, uma parte magnética, então já é construtivo. E o escorregamento está associado também ao motor, à velocidade de eixo, à velocidade magnética, então também não tem como se mudar isso. Então, o que se altera é a frequência. Então, com isso,
Tudo isso, então, é a função do meu inversor de frequência. Então, ele é ligado direto, né, no meu circuito de potência e no meu ligado no meu comando e vai ter funções de proteção. Ele pode ser feito por alguns parâmetros, como tensão inicial, frequência máxima de trabalho, inversão de rotação, corrente máxima e vários outros, né? Então, para conhecer esses parâmetros, o que você tem que fazer é ler o manual, né? Então, a gente tem aí, obviamente, né, pessoal, vai depender da minha corrente, né? Então, correntes pequenas, eu vou ter inversores pequenos. Se eu tiver grandes correntes, correntes muito altas, então eu vou ter inversores maiores. Obviamente, quanto maior, mais caro, né? A gente tem inversores aí que custam até na faixa de R$ 100.000, né? E dos mais variados fabricantes. O mais comum que a gente tem aqui é WEG, né? E os importados, que é Schneider, Siemens, Mitsubishi, né? Entre outros aí. E, obviamente, né, pessoal, um dos motivos também pelo ele ser caro é que ele tem um circuito eletrônico. E esse circuito eletrônico, ele exige, então, muita proteção. Então, ele tem que ter proteção tanto externa, né, no meu diagrama, no meu circuito de potência, e dentro dele também, né, porque esses circuitos eletrônicos são muito sensíveis à variação de tensão de corrente. Então, obviamente, né, vai ter então um valor agregado mais alto, por exemplo, do que um soft start, por exemplo. Então, para fazer essa parametrização do inversor ou programação, a gente tem que ter em mãos o manual do fabricante. Então, sempre que vai fazer uma parametrização de inversor, manual do fabricante em mãos. Porque nele, então, ele vai ter os códigos numéricos para depender de fabricante para fabricante. A WEG tem um, o Schneider tem um, o Siemens tem outro, vai depender, então, do seu fabricante. E essa parametrização é feita de códigos numéricos, onde cada número vai representar um parâmetro. Geralmente é P e uma numeração. O primeiro que a gente tem é o parâmetro de acesso. Esse parâmetro de acesso funciona como uma senha. Se eu quiser proteger meu inversor de frequência para ninguém alterar nenhum parâmetro, nem por acidente ou por curiosidade, eu protejo com uma senha. Né? Então, eu necessito, por exemplo, se eu coloco uma senha, eu preciso colocar ele para desbloquear meu inversor. Também acontece no nosso celular, né, pessoal? A gente utiliza uma senha para poder ninguém acessar ele, né? Bom, a corrente de saída é a corrente que o inversor vai estar fornecendo ao motor, né? Então, a corrente que sai do inversor vai para o motor. Da mesma forma, a tensão que sai do inversor vai para o motor. Frequência de saída, né? Então, eu tenho corrente, tensão e saída, que sai do inversor para o motor. Então, essa que vai sendo modulada aí, né? O tempo de aceleração, né, que é o tempo que o motor demora para atingir a velocidade máxima, né, ou aquela velocidade de regime estacionário, né, após a partida. A tensão, corrente, potência e frequência nominal do motor, né, esses aí são os dados do motor que eu tenho que colocar no meu inversor, e a função das entradas digitais, né. São entradas digitais que eu posso ligar a outro equipamento eletrônico, por exemplo, CLP, para eu fazer de uma forma totalmente automatizada, né? Todos os parâmetros que tem do meu do meu inversor. Então, como eu falei, né, pessoal, cada um desses parâmetros vai receber um número que vai identificar ele. Na hora de fazer essa parametrização, vai ser necessário selecionar o número relativo ao parâmetro e colocar esse valor no parâmetro desejado. Por exemplo, imagine que você precisa parametrizar a corrente nominal do motor, que é de 25 amperes. Então, você vai olhar no manual do fabricante e vai verificar que esse parâmetro para essa corrente é P401. Então, o que você vai fazer? Selecionar o parâmetro P401 no painel do inversor e colocar o valor 25 nesse parâmetro. Então, aqui, ó, olha lá, P401, batei para cima aqui, deu um Enter, sei lá, vai aumentando aqui até aparecer 25, deu um Enter, parametrizou, pronto. Certo? Então, aqui, por exemplo, eu parametrizei uma corrente. Sobre a montagem, pessoal, que a gente utiliza para montar o inversor de frequência é o mesmo do circuito de comando e força das outras partidas, seja da direta, da estrela triângulo. Só nesse caso a gente vai ter um contator e não vai utilizar temporizador, né? Se fosse uma estrela triângulo.
né? Então, como aqui vocês estão vendo, né, praticamente é um contador e mais um contador e algumas proteções. O restante é igual. E aqui os comandos, né, para desligar, emergência, enfim. Bom, para automatizar 100%, pessoal, ao invés de eu ficar colocando um operador para fazer de forma manual, eu coloco um CLP para fazer o processo 100% automático. Então, eu vou interligar esse meu inversor com um CLP. E a gente tem que observar, né, que não, eles não trabalham na mesma tensão. Tanto o CLP quanto os inversores vão estar com tensão e corrente diferentes. O CLP trabalha em tensão contínua e, né, ao passo que o meu inversor não. O inversor trabalha com corrente alternada, tensão alternada. Tá, aqui, por exemplo, aqui é um exemplo, né? Então, eu tenho uma entrada digital que eu habilito o meu inversor. Tá uma função aqui que eu habilito o meu inversor. Então, beleza. Então, para desenvolver o CLP, que vai desenvolver as tarefas da máquina, eu preciso, então, usar um software indicado pelo fabricante, né? Então, no caso, o Siemens, ele vai ter o TIA Portal, né? O E7200. Se eu tiver aquele antigo, o Lobo, então eu tenho aquele programa que é o Lobo Soft Comfort. Se for o Schneider, tem os respectivos. Eu tenho o EcoStruxure, tenho o Zélio, tenho outros aí. O da Altos, né? Eu tenho o CLP da Altos, eu vou usar o Master Tool. Então vai depender de qual CLP eu esteja trabalhando. Ele vai ter um software correspondente, né? Onde eu vou fazer a minha programação e descarregar essa programação no computador para o CLP, né? Bom, então um pequeno detalhe, por exemplo, nesse, né, aplicando para a situação de aprendizagem, a gente vai ter então um contador. Esse contador que ele vai fazer? Ele vai contar quantas garrafas de refrigerante já passou, né? E cada fabricante vai ter seu próprio contador, né? Só que, obviamente, a lógica no Ledger vai ser a mesma, independente, né? Então, eu coloco um contador aqui, que aí ele vai fazer a contagem. Contou seis aqui, né? Ele vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, desligou. Ele desliga, eu desligo o meu contato aqui, né? Então, aqui tem alguns exercícios de passagem aí, pessoal. Eles não são pontuados, é só para vocês treinarem e fixar o conteúdo na cabeça de vocês. Bom, pessoal, então passando para uma outra parte, né, a gente viu tecnologia de processo, então a gente agora parte para a gestão do processo. Então, esses processos têm sua tecnologia, só que a gente também precisa gerir esses processos, né? E para fazer isso, a gente tem que saber algumas ferramentas de qualidade sobre, por exemplo, análise de falhas. E esse é um, né? Então, por exemplo, a árvore de análise de falha, ele é usado para analisar o comportamento, então, de sistemas complexos, né? Então, eu tenho um sistema muito complexo, eu uso ele para analisar esse comportamento dessa máquina. Eu aplico ele na manutenção, então, para encontrar todas as possibilidades que levam alguma máquina ou equipamento, então, a falhar. Com essa ferramenta, é possível listar todos os itens que levam um sistema a falhar e também avaliar a relação entre esses itens. Por exemplo, imagine que o sistema de uma máquina injetora de plástico parou de funcionar. Quais falhas, então, podem gerar esse problema? Então, inicialmente, a gente faz uma tabela que lista, então, todas as falhas possíveis, né? Então, primeiro eu listo todas possíveis, né? Então, quanto mais conhecimento eu tiver daquele maquinário, é melhor. Então, por exemplo, posso listar aqui máquina sem energia, condutor do aquecimento rompido, resistência aberta, resistência em curto, sensor de temperatura estragado, saída do CLP queimada, controle de temperatura queimado, subtensão e sobrecorrente. Então, obviamente, né, pessoal, quanto mais eu conheço o sistema, mais falhas eu posso listar, né? Então isso então está diretamente relacionado à experiência de trabalho e conhecimento daquela máquina. Então, quanto mais experiência eu tenho nela, mais vai ajudar a elaborar essa análise de falha. Então, depois que eu listei todas as falhas possíveis, né, pessoal, eu vou então construir essa árvore de análise de falhas. Aí o que eu associo essas falhas num diagrama. Esse diagrama, então, parece uma árvore, por isso que fala que é a árvore de análise de falhas, né?
E então a minha causa principal é o aquecimento desligado, vou destrinchar ela, vou desmembrar ela em três problemas possíveis: circuito de comando, alimentação elétrica e proteção. Indo mais detalhado, partindo pelo circuito de comando, o que pode ter acontecido nele? Posso ter um sensor de temperatura que foi estragado, saída do CLP queimado, ou controle de temperatura queimado. Ou, se eu analisar do ponto de vista da alimentação elétrica, o que pode ter acontecido? A máquina pode estar sem energia, o condutor do aquecimento rompido, pode ter acontecido uma subtensão, uma resistência aberta. Ou, se foi problema na proteção, uma resistência em curto ou sobrecorrente. Pessoal, então aqui são mais alguns exercícios de passagem aí, correto? Então é isso aí, vou finalizando aqui a aula por hoje, pessoal. Aí vocês assistem posteriormente, dê uma lida aí no conteúdo do curso, na apostila. Caso tenha alguma dúvida, questionamento, pessoal, não deixe de me procurar, certo? Bom, então é isso aí, vou finalizando então por hoje. Fiquem então todos com Deus e até a próxima.